Oi, gente. Boa noite, primeiramente. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Eu vou fazer aqui a correção do Enem PPL, tá ok? De 2024, do ano. É a prova azul. Irão ocorrer alguns barulhos, tá bom? Então eu peço desculpa já para vocês que estou gravando aqui. Sempre tem um barulho de rua, não é? Mas então, gente, tenta isolar aí, tá bom? Esse barulho. Eu peço desculpa para vocês, que talvez tenha um pouco. Nós vamos resolver então esta prova azul, a segunda aplicação. Eu não vou resolver as questões de língua estrangeira. Primeiro, porque eu tenho um pouco de dificuldade, tá, nas duas línguas, e inglês principalmente. Não é porque eu acho as questões um pouco assim, tem que interpretar mais. E eu vou começar pelas questões de português. Então, vou fazer o seguinte: eu vou mostrar a questão, vou resolver. Vocês pausa aí e tenta resolver já, tá? Então, a questão 6 ela é essa, tá? Agora eu vou resolver ela. Se vocês quiserem, vocês vão pausando aí, tá, gente? Então, primeira coisa, começa pelo enunciado. Nesse poema, o recurso coesivo usado estilisticamente para promover a progressão temática é o, ou seja, o A, né? O que foi usado para ter progressão temática, gente? Para fazer com que o texto continuasse, progredisse. Igual, desigual. Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. A gente está vendo aqui que está falando de todos, todos, todos até agora. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todas as experiências de sexo são iguais. Todos os sonetos, gazeis, virelais, sextinas e rendos são iguais. E todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores iguais, 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 iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. A morte é como se fosse igual para todo mundo. Todas as criações da natureza são iguais, ou seja, tudo é igual. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Então tudo é igual, apenas que ninguém é igual a ninguém. A única diferença aqui é essa: ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Todo ser humano é um estranho ímpar. Então, aonde que a gente tem a progressão temática? Uso de marcadores discursivos de contraste. Você que é marcador discursivo de contraste, é isso daqui, ó. Contudo, todavia, entretanto. Gente, o contudo ele só aparece uma única vez aqui. Não é isso que faz o texto progredir. Na maior parte do texto, tudo nem tem. Então, não é isso. Não é o uso de marcadores discursivos de contraste. O contraste ele foi usado aqui, mas ele não foi usado como progressão, para o texto progredir, para o texto dar continuidade. Então, não. B. Enumeração de itens associados pelo seu sentido. Não, enumeração é que você falando, né, de diversas coisas. Todos os best-sellers são iguais, depois tem os campeonatos, partido político, é como se você estivesse enumerando várias coisas. Não é a enumeração. Enumeração é partido político, experiência de sexo, gases virilais. São essas palavras. Isso daqui não faz progredir, não. C. Aproximação de palavras de sentido oposto. Não, gente. Aqui não é, as palavras não são de sentido oposto exatamente numa frase, né? Todas as fomes são iguais. Não tem exatamente o sentido oposto aqui. E mesmo se tivesse, né? Porque pode ter, porque pode ser que fala aqui de sexo, depois fala de gases, não é isso que faz ter progressão. D, recorrência de uma mesma estrutura sintática. Sim. Ó, todos os filmes, todos os partidos, todos os best, todos os filmes, todos os sonetos. Então esse todos, aqui, ó, esse todos, todos,
todos, então sim, é a letra D. Emprego recursivo de diferentes qualificadores, ou seja, algo para qualificar alguma coisa? Não, não é isso, gente. Não é algo para usar para qualificar, o que vai dar progressão. Progressão temática, ela tem a ver com isso, com recorrência de uma mesma estrutura sintática, neste caso, letra D, a questão 6. 7. Prima Julieta. Entre os elementos constitutivos dos gêneros está o modo como se organiza a própria composição textual, né? Tendo-se em vista o objetivo de seu autor, pode ser narrar, descrever, argumentar, explicitar e instruir. No trecho, reconhece uma sequência textual. Basicamente, você tem que entender aqui de sequência textual, né? O tipo aqui de sequência textual que a gente tem. É aquela questão de gênero, enfim. Prima Julieta, vamos ver. Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era feminilidade em pessoa. Então, a prima Julieta, ela tinha um fascínio, algo que se você olhava para ela era singular. Quando a conheci, sendo ainda garota e já sensibilíssimo ao charme feminino, ela tinha um charme. Teria ela uns 30 ou 32 anos de idade. Apenas pelo seu andar percebia-se que era uma deusa, diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando-os pelos braços brancos. A cabeleira loira, ela incluía reflexos metabólicos de Julieta, né? Ancas poderosa, os olhos dela, né, de uma verde azulado, borboletavam. A voz rouca e ácida, em dois planos, voz de pessoa da alta sociedade. Então, sequência só explicativa, em que se expõe informações objetivas referentes à prima Julieta. Gente, tá ok. Mas esse texto aqui, ele não é explicativo, não é um texto que você está explicando. Por exemplo, ó, o que seria um texto explicativo? Você falar por exemplo, da questão, pegar da questão do Covid-19. O Covid-19 é algo que é muito perigoso, as pessoas devem ficar em casa, o número está crescendo cada vez mais. Explicativa seria eu explicar. Prima Julieta, ela faz isso, ela faz aquilo, tá entendendo? Não é explicativo. Esse texto que ele é muito mais descritivo. Eu estou descrevendo algo. Irradiava um fascínio olhar, era a feminilidade em pessoa, o charme feminino, né? Então, não é explicativa. Não é só explicar. Não tem algo que eu vou explicar. Por exemplo, vamos falar de alguma coisa da prima Julieta que ela fez. Não estou explicando nada. Não é a característica desse texto, não é explicar. Instrucional, já paro por aqui. Instrucional é quando eu ensino uma receita. Tem muito verbos no imperativo. Vamos. Teve uma questão do Enem que falava, vamos pedir piedade. Não é. Narrativa, gente, não. Narrativa tem vários personagens. Uma narrativa, geralmente, ela é algo que é longo. Eu tenho que ter um desfecho. Ancas poderosas, os olhos de um verde azulado, borboleteavam, a voz rouca e áspera em dois planos, voz de pessoa da alta sociedade. Agora eu pergunto para você, aonde que está o desfecho? Qual que é o final dessa história? Uma narrativa tem final, tem desfecho. Eu não tenho. Quais que são os desfechos? Aonde que ocorre essa história? Ocorre em casa? Ocorre no jardim? Não sei, não fala. Não é assim. D. Descritiva. Sim, está descrevendo, em que se constrói a imagem de prima Julieta a partir do que os sentidos do enunciador captam. Sim, né? Quando a conheci, ou seja, o narrador, quando a conheci, sendo ainda garoto, já sensibilíssimo ao charme feminino, ele fala de várias coisas dela. A argumentativa, muito menos. A argumentativa é igual uma questão do Enem, geralmente. Questão não é texto, né? Eu vou argumentar. Ou seja, por isso a prima Julieta, ela deve prestar muita atenção nas coisas que ela faz no dia a dia, uma vez que isso tem total importância. Então, gente, aqui é a letra D. A letra E estaria errada, não é? Argumentativa, em que se defende a opinião do enunciador. Errada, não é argumentativa. Letra D. 8. Paul Margen é um artista argentino que questiona padrões de comportamento da sociedade contemporânea. Essa ilustração reflete práticas sociais sintetizadas na. Vamos olhar aqui. Isso aqui tem a ver com o quê? Bom, a gente vê aqui escrito os defeitos da sociedade.
Tem uma pessoa que está parada ali, olhando para cima. Parece que ela está sempre sendo vigiada, entendeu? Que ela tem que seguir aquilo que está sendo imposto para ela, aquilo que ela, né, está sendo vigiada aqui. Então, gente, neste texto, exposição da vida privada nas redes sociais como estímulo à vaidade. Não é exposição da vida privada, não é exatamente a vida privada. Para mim, aqui seria muito mais algo, na verdade, público, né? Porque os defeitos da sociedade é algo que a sociedade impõe, não é algo seu próprio, privado, não exatamente, né? Porque poderia ter uma influência da internet, por exemplo, e também não é isso. B. Ideia de perfeição associada a padrões de beleza inacessível. Tem uma ideia de perfeição, mas inacessíveis? Será que é exatamente isso? Vamos deixar aqui, vamos ver se tem algo melhor. Natureza simbólica da linguagem relacionada ao gênero. Não é algo relacionado ao gênero, homem, mulher, não toca nisso. D. Relação entre visibilidade, imaginário social e desejo. Sim, imaginário social seria esse aqui, ó. Esse olho olhando para ela, o imaginário social. Desejo. O desejo dela de manter uma pessoa magra, por exemplo, não é? De seguir esses padrões da sociedade que impôs, sim. E visibilidade também. A gente tem aqui uma questão muito visível quando a gente olha. A questão da visibilidade ela é muito posta na sociedade hoje em dia. Daria para matar, gente, se olhasse imaginário social ao olho aqui, né? Então, tem visibilidade, tem imaginário, tem desejo, sim. A letra E está errada. Visão falseada do enclausuramento como proteção. Mas proteção de quê, gente? Visão falseada, não dá para saber se essa visão aqui ela é falseada ou não. Não, a letra E não tem essa questão muito de vida privada, é muito mais pública. E também não dá para mim saber se tem esse estímulo à vaidade aqui na hora que está falando, não extrapole. Não tem essa beleza inacessível, até pode ser sim uma ideia de perfeição, mas a letra D está mais correta aqui neste caso, tá? Então é por isso que nós vamos ficar aqui com a letra D, que é o gabarito. 9. Em comparação a outras mídias, o podcast tem como diferencial. Qual que é o diferencial do podcast? O podcast é um arquivo digital de áudio, gente, que pode ser inserido em várias plataformas online. Então, é uma plataforma digital que pode ser inserida em várias plataformas online. Os conteúdos desse formato são diversos. Existem tantos programas que abordam questões políticas, nacionais, quanto os que desenvolvem temas voltados para a ciência. Enfim, os podcasts abrangem um leque diversificado de opções para os ouvintes. Então, tem vários tipos de opções que a gente tem. Esse arquivo digital de áudio tem marcas do formato radiofônico, como as entrevistas, ping-pong. Então, parece, né, um cadinho com radiofônico. Pergunta e respostas. Os debates em formato de mesa redonda, as reportagens, né, os documentários em áudio e os boletins. Contudo, não possui uma estrutura fixa com os outros formatos considerados tradicionais. Cada episódio pode ser contado de diferentes maneiras. Vale ressaltar que outro benefício de produzir conteúdos nesse formato é o aprofundamento da temática. Ou seja, tem um aprofundamento. O podcast é considerado um pouco híbrido, diferente do rádio e das demais mídias tradicionais, sobretudo é flexível, revista A. Em comparação às outras mídias, qual é o diferencial do podcast? A versatilidade na produção e no acesso a diferentes conteúdos. Sim, exatamente o que a gente viu. Tem essa questão da versatilidade na produção e no acesso a diferentes conteúdos. Aqui, ó, abordam questões de políticas nacionais, desenvolve temas voltados para a ciência. Então, tem várias e várias coisas. Mas vamos buscar as erradas. O resgate de modelos tradicionais de programas radiofônicos. Gente, não é o resgate de modelos tradicionais. Contudo, não possui uma estrutura fixa como os outros formatos considerados tradicionais. Então, não é tradicionais, entendeu? Não possui essa estrutura física. Não é um resgate de modelo tradicional. Não é isso aqui, entendeu? Né? Porque, contudo, não possui uma estrutura fixa como os outros formatos considerados tradicionais. Não é isso. C. A abordagem pormenorizada de temas políticos e científicos. Também não.
entendeu? O diferencial dele não é só isso, também não fala só de temas políticos e científicos, é muito mais que isso, que é uma pequena parte do texto só. Aqui, aborda questões políticas, nacionais, quantos que desenvolvem temas voltados para a ciência. Mas tem muito mais coisa além disso que a gente viu. É considerado um produto híbrido que a gente está vendo aqui. Né? Cada episódio pode ser contado de diferentes maneiras. Então, não foca só em política e científica, é muito mais além. D. Alcance de um público amplo e diversificado. Gente, o foco aqui não é falar do público, que é um público amplo, diversificado. Não, o objetivo aqui é falar da versatilidade na produção e no acesso a diferentes tipos de conteúdos. A gente viu aqui. É a predominância de linguagem coloquial. Não, não fala de linguagem coloquial. Não é isso. Entendeu? Então, é a versatilidade na produção e no acesso a diferentes conteúdos. Porque fala, né? Aqui, ó, vamos ali, quer ver? Ah, os conteúdos são diversos, são vários tipos de conteúdos que a gente está vendo, né? Abordam diversas coisas, enfim, tem marcas duplo formato, é híbrido, então é flexível, né? É sobretudo é flexível, então tem sim acesso a diferentes coisas, essa ideia de flexibilidade, diferentes coisas, conteúdos, né? É flexibilidade. Então, 9 letra A 10. A gente tem um anúncio. Nesse anúncio publicitário, trecho que concentra concomitantemente marca da função conativa, convencial e emotiva da linguagem é o quê? Vamos criar juntos o próximo nível? Ah lá, tem uma mulher apertando as coisas e fala: Vamos criar junto o próximo nível? Somos únicos, somos muitos, somos diferentes do que éramos ontem. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Juntos estamos desenhando soluções que estão transformando o amanhã. Fale com nossos especialistas, conheça soluções para a sua empresa. Quando a gente tem aqui, gente, a função conativa e emotiva. Vamos criar junto o próximo nível? Sim, vamos. Vamos, eu e você. Eu estou chamando você para algo. Está incluído eu estou incluído aí. Vamos nós, eu estou incluído nisso. Criar junto o próximo nível. E esse vamos é uma marca da função conativa, quando ele quer convencer as pessoas de algo, como eu tinha falado, existem verbos no imperativo. Então, é a letra A. Somos diferentes do que éramos ontem. Gente, isso daqui é só uma frase qualquer. Somos diferentes do que éramos ontem. Não tem nada de tentar convencer aqui, nem nada de emotivo. Juntos estamos desenhando soluções. Juntos, eu e você, pode até ser emotivo, mas conativa não tem essa questão de convencimento. D, que estão transformando o amanhã. Não. E conheça as soluções para a sua empresa. Poderia gerar dúvida, né? Conheça soluções para a sua empresa, função conativa. Conheça, mas não é exata. Até pode estar tentando convencer você de algo. Não, só está te falando de algo. Conheça soluções para a sua empresa. Eu não estou convencendo você de alguma coisa. Agora, vamos criar juntos o próximo nível? Esse aqui está fazendo um chamamento. Tem uma outra questão do Enem que falava isso. Vamos pedir piedade? Piedade? A resposta era exatamente algo ligado a isso. Então, é conativo, tá? Aqui, essa questão de vamos criar juntos o próximo nível, aqui a gente tem uma função conativa, assim, que eu estou te chamando para algo, estou tentando convencer você. Se você criar o próximo nível, você vai descobrir novas coisas. Então aqui é a letra A. Não é a letra E, é conheça soluções para a sua empresa e é só uma frase normal. O foco ele está muito mais aqui. Essa aqui é o foco maior, né, na verdade. Que a gente está unindo aqui não verbal com verbal. Vamos criar junto o próximo nível, né, gente? A 10 é a letra A. 11. A rua. Nesse trecho, as metáforas usadas pelo narrador caracterizam a rua como lugar que retrata a rua retrata o quê? A rua nasce como o homem do soluço do espasmo, a suor humano, na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue ali,
é feita do esforço exaustivo de muitos seres, ou seja, muita gente pode parecer que está trabalhando para fazer aquilo. E áveis de ter visto pedreiros e canteiros ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem cobertos de suor. Uma melopéia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. A rua é um lugar que retrata o quê? A luta pela posição social. Não, não tem a questão de posição social. Quem é que está em cima? Quem é que está abaixo? Não tem isso, gente. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres. Mas não está falando que eles estão lutando por melhores posições. Não. B. Transformação cultural da cidade. As cidades, elas não estão transformando no seu âmbito cultural. Não tem nada de cultura aqui. C. Expressão de emoções conflitantes. A gente não tem emoção conflitante. Não é exatamente um conflito que a gente tem aqui. D. Tradição musical presente em localidade. Não tem tradição de música. Que música? Que tradição? Não, é dinâmica do trabalho na constituição do espaço urbano. Sim, a gente tem a dinâmica do trabalho. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, ou seja, algo ligado ao trabalho, ao processo de criação da rua. Não é? Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres. Então, a gente tem esse texto totalmente falando da dinâmica do trabalho na constituição do espaço urbano, a alma encantadora das ruas. Então, sim, é a letra E. A 11 é a letra E.